Enquanto as autoridades e o público acompanhavam esse desfile de 7 de setembro lá na esplanada dos ministérios, alguns manifestantes se reuniram para fazer um ato contra o governo Temer e eles caminharam em direção ao Congresso Nacional. Os manifestantes se concentraram no Museu da República. Eles pediam eleições diretas e a saída de Michel Temer da presidência. No protesto estava o petista Gilberto Carvalho, ex-ministro de Dilma e ex-chefe de gabinete de Lula. O ato foi marcado por críticas ao judiciário e elogios aos ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff. A manifestação contou com a presença de partidos políticos, centrais sindicais e movimentos do campo. O grupo só pôde caminhar pela esplanada depois que acabou o desfile de 7 de setembro. A Polícia Militar formou uma barreira para impedir que os manifestantes tivessem acesso à Praça dos Três Poderes. Quem foi até a esplanada dos ministérios passou por revista. Os 1.500 policiais recolheram facas, canivete e estilingue. 2 pessoas foram detidas, uma por porte de drogas e a outra, de acordo com a Polícia Militar, por ter agredido um jornalista que cobria a manifestação. O protesto terminou à 1 da tarde e por volta de 1h30 o trânsito foi liberado aqui na esplanada dos ministérios. De acordo com os últimos cálculos da Polícia Militar, no momento auge, o protesto reuniu 2.700 pessoas. Já os manifestantes nos carros de som diziam ser mais de 5.000. E desde o início da tarde, manifestantes fazem um ato contra o governo do presidente Michel Temer também nas ruas de São Paulo. Você vê aqui imagens ao vivo agora. Quem está acompanhando em São Paulo é Gabriel Prado, é com ele que eu falo agora. Gabriel, boa noite para você. Em que parte exatamente os manifestantes estão agora? Oi, Leilane, boa noite. Eles estão caminhando pelo finalzinho da Rua da Consolação, se aproximando daqui a pouco da Praça Roosevelt, da Igreja da Consolação, aqui no centro da cidade de São Paulo. Fazem o protesto contra o governo de Michel Temer, segurando faixas, bandeiras, cartazes e instrumento musical. Eles se reuniram no começo da tarde na Praça da Sé, ponto turístico da capital paulista. Depois de caminharem por algumas ruas do centrão de São Paulo, subiram a Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, uma das principais da região. Atravessaram toda a extensão da Avenida Paulista, fazendo paradas pontuais no MASP e na esquina com a Rua Augusta, onde fica o escritório da Presidência da República, e depois seguiram pela Rua da Consolação. Devem terminar o trajeto na Praça da República, onde fica o prédio da Secretaria Estadual da Educação. Protesto pacífico com acompanhamento da Polícia Militar. Leilane. Obrigada, Gabriel, pelas informações. Que continue assim. Mais cedo, o ato Grito dos Excluídos, que acontece todos os anos no Dia da Independência, reuniu milhares de pessoas na região central de São Paulo. O lema desse ano foi inspirado numa frase do Papa Francisco, que critica o sistema capitalista. Às 9 horas da manhã, os manifestantes já se preparavam para percorrer as ruas de São Paulo. O Grito dos Excluídos é um ato de movimentos populares e ocorre todos os anos no dia em que se comemora a independência do Brasil. Este ano, o protesto teve palavras de ordem contra o governo do presidente Michel Temer. Os cartazes foram levados pela Avenida Paulista, que teve um trecho interditado durante a manhã. O grupo seguiu em direção à zona sul da capital paulista. Após caminhar por quase 2 horas, o grupo chega à reta final do percurso, que termina aqui no Parque do Ibirapuera. Um outro grupo de manifestantes se reuniu em frente à Catedral da Sé, da região central. Teve missa, rap e encenação. Atores simularam uma briga para alertar sobre a violência sofrida por moradores de rua. Em seguida, o grupo também saiu em caminhada pelas ruas do centro. O ato terminou na Igreja Nossa Senhora da Paz. Além de São Paulo, manifestantes participaram do Grito dos Excluídos em várias outras cidades. Eles também protestaram contra o governo do presidente Michel Temer. Em Belo Horizonte, os participantes se concentraram na Praça Raul Soares, no centro da cidade, e seguiram em passeata por ruas e avenidas até a Praça 7. Não foi divulgado o número de manifestantes nem pela PM, nem pelos organizadores. Em Porto Alegre, o Grito dos Excluídos começou em frente aos prédios do INCRA e do Ministério da Fazenda, ocupados desde segunda-feira pelo MST. No Recife, os manifestantes usaram bandeiras vermelhas, faixas e cartazes. Segundo a CUT, o protesto reuniu 20.000 pessoas. A Polícia Militar ainda não divulgou estimativa. Na região central de Maceió, o Grito dos Excluídos defendeu a reforma agrária e a agricultura familiar.
Participaram trabalhadores rurais, estudantes, centrais sindicais. Eles levaram faixas com frases contra o presidente Temer. A PM estima a participação de 5.000 pessoas no Grito dos Excluídos. Em Belém, os manifestantes pediram a manutenção dos direitos e da democracia. Eles são contra o afastamento da ex-presidente Dilma Rousseff. Em Salvador, estudantes e sindicalistas foram para as ruas com cartazes defendendo a saída do presidente Michel Temer e diretas já. Os organizadores falam em 15.000 manifestantes. A PM não divulgou números. Mais tarde, os organizadores do movimento em Salvador disseram que, juntando os manifestantes do Grito dos Excluídos com aqueles que foram protestar contra o governo Temer, eram 100.000 pessoas, mas a PM não divulgou nenhum cálculo. O desfile da Independência tomou as ruas do centro do Rio pela manhã. Depois da parada militar, manifestantes fizeram também um protesto contra o governo de Michel Temer. 4.300 pessoas participaram do desfile no centro do Rio de Janeiro. Representantes das Forças Armadas, da Polícia, do Corpo de Bombeiros. Mas a novidade esse ano foi o pelotão de atletas militares. Entre eles, o primeiro brasileiro a ganhar medalha nos Jogos do Rio, Felipe Vu, que conquistou a prata no tiro esportivo. Eu fui convidado para conduzir a Chama da Pátria, né? Uma grande honra. Eu conduzi a tocha olímpica, agora estou conduzindo a Chama da Pátria. É uma honra e eu faço com muito prazer. Eu entrei em 2013 no Exército e fui muito bem acolhido, né? Então é uma maneira de eu agradecer também às Forças Armadas. O público acompanhou o desfile nas arquibancadas, montadas na Avenida Presidente Vargas. Eu acredito que a história faz parte da identidade do nosso povo, né? Então, é importante a gente vir e comemorar o Brasil, vamos dizer assim. Comemorar o Brasil é muito legal. A gente se sente mais brasileiro, né? Quando participa de uma cerimônia assim, mais formal. Eu acho muito bonito, eu acho que faz parte da cidadania participar dessas celebrações. Depois do desfile, esse grupo protestou contra o governo Temer e pediu novas eleições. O que se prevê é um cenário muito ruim, uma imensidão de perda de direitos, e aqui a gente está novamente trazendo todas essas bandeiras: saúde, educação, terra, moradia, trabalho, direito a transporte, todas essas perdas de direitos que nós vamos estar sendo intensificado agora. Um manifestante que estava fantasiado foi detido durante o protesto. Segundo a Polícia Militar, ele desacatou um fuzileiro naval e aí foi levado para a cidade da polícia, que fica na zona norte do Rio. Em São Paulo, mais de 30.000 pessoas se reuniram no Sambódromo do Anhembi para acompanhar o desfile da Independência. Ao todo, 8.000 pessoas participaram da marcha, entre integrantes da Marinha, Exército e da Força Aérea Brasileira, além de policiais civis e militares. O evento terminou com o desfile dos alunos das escolas públicas ao som de música popular brasileira. São 6 horas e 21 minutos. Vamos voltar a São Paulo, então, onde está acontecendo mais esse protesto. Quem está acompanhando é o Gabriel Prado. Gabriel. Oi, Leilane, a gente segue no meio dos manifestantes que percorreram toda a extensão praticamente da Rua da Consolação. Estão em frente à Igreja da Consolação, fazendo contorno aqui na Avenida Ipiranga, seguindo para a Praça da República. Continuam gritando frases de ordem contra o governo do presidente Michel Temer, com faixas, com bandeiras, com cartazes, tem instrumento musical, tem apito, depois de se reunirem no começo da tarde na Praça da Sé. Fizeram o trajeto Centro, Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, Paulista, Consolação. Eu e o Ricardo Antunes caminhando junto com os manifestantes aqui na Avenida Ipiranga. A Polícia Militar com os homens da tropa de choque da Força Tática seguem ao lado fazendo policiamento ostensivo. A gente ouve ao fundo frases de ordem e os manifestantes, portanto, aqui no centro de São Paulo. Leilane. Obrigada, Gabriel. Qualquer coisa a gente volta com você mais uma vez.